Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira de Carnaval do Opinião Litoral. O Roberto Mohamed vai analisar, comentar as notícias com você. E uma notícia interessante da semana passada, que merece uma análise mesmo, é a da aposentadoria aos 56 anos, a aposentadoria do serviço público do prefeito de Santos, Rogério Santos, Mohamed. Eu recebi até algumas mensagens, foi curioso, das pessoas perguntando, né, se pode, como é que ele fez. Ele usou o tempo de contribuição dele, de INSS, averbando em Cubatão, e também usando o tempo de secretário em Santos e de prefeito para poder fazer o tempo para se aposentar. E é um direito dele. E acho que não há problema nenhum em relação a isso, porque quando o Rogério veio para cá, ele foi cedido pela prefeitura. Acho que as pessoas às vezes querem falar, e é engraçado que a mosquinha, um monte de gente fala, quando o problema na verdade é outro, é o macro, não é o problema dele se aposentar. O problema é a qualidade da gestão do Rogério, que sem dúvida nenhuma é péssima, é horrorosa. Né? A gente teve aqui com eu vou dar um exemplo para vocês, vou bater na mesma tecla, mas vou dar um exemplo para vocês de como é que ele demonstrou que é a forma como ele pensa. Quando ele disse aqui sobre a obra do VLT da Campos Melo, que como prefeito ele era prefeito de Santos, então ele não tinha nada a ver com a obra do VLT em relação ligando São Vicente à área continental, que traria as pessoas da área continental até aqui. Mas que ele é prefeito de Santos e que ele não podia abrir mão daquela obra aqui. A gente já vê como ele pensa pequeno. Depois, quando eu falo que ele é o boneco do ventríloco e o ventríloco é o Paulo Alexandre, é por conta disso. Vamos entender bem o que está por trás do que o Rogério falou. Logo no início do governo dele, ele era o presidente do Condesb e a Raquel Kine disse que ele só olhava para o próprio umbigo. E os dois tiveram meio que um arranca-rabo. Hoje a Raquel é a presidente do Condesb. Ela não estava errada. E todo mundo sabe que eu sou um dos maiores críticos do governo dela, mas ela não estava errada. Por que ela não estava errada? Porque quando você fala, eu sou prefeito de Santos, eu não tenho nada a ver com o VLT para a Continental. Peraí, eu não conheço a cidade da qual eu sou prefeito? Metade das pessoas que trabalham, que moram na área continental de São Vicente, Jardim Rio Branco, Rio Negro, trabalham em Santos. É mão de obra de Santos. Seja do porto, do setor de serviços. Prefeito, o senhor tem problema, o senhor não sai do gabinete, só pode ser. Esse negócio de almoçar no gabinete é ruim. O Papa fazia isso, porque você se distancia da cidade. Você tem que olhar a cidade. Então, quando você fala, eu não tenho nada a ver com o VLT ligando a área continental, você está mostrando que não conhece a sua cidade. Porque a força de trabalho da cidade vem de lá. Então, é do seu interesse também que o VLT chegue na área continental. Em contrapartida, quando a obra que você diz, eu sou prefeito de Santos, então o dinheiro que vem para cá eu quero. Não, não é assim. Porque a gente viu o que está acontecendo na Campos Melo por uma linha que não tem viabilidade econômica e que vai ser um elefante branco, mas que está destruindo uma área da cidade de forma irresponsável. Só facilita a vida de quem está ganhando com a roubalheira, porque quem tem roubalheira no VLT da Campos Melo não tem dúvida nenhuma. E aí, o ilustre prefeito disse uma coisa, o Rogério, e estou falando isso com dor no coração porque eu gosto dele como pessoa. Dizer que o VLT é parte da recuperação do centro. Para. Foram 8 anos de Paulo Alexandre destruir o centro histórico da cidade. Paulatinamente. Destruir o Alegra Centro, destruir o centro histórico. Quando ele era secretário de governo. Como prefeito, não fez nada para mudar. A não ser agora querer inventar. Não, ali é área residencial. Então Santos só vai ter área residencial e a gente está assumindo que Santos é cidade dormitório. Porque só se constrói prédio nessa cidade.
Você não vê um projeto que não seja isso. E aí o que me causou espanto na semana passada é que o Gustavo Nunes esteve aqui falando do projeto do Escolástica Rosa e logo depois o Rogério foi ao programa do Paulo na Rádio Jovem Pan. E não demonstrou interesse nenhum pelo projeto. Uai, curioso. Um projeto que é um presente para a cidade, ele não está nem aí. Mas o VLT, que só trouxe problema e que não tem justificativa nem econômica, nem logística, aí ele baba quando fala. Ele não podia, como prefeito, recusar a obra. Agora faz parte da revitalização do centro. Se agarra em fio desencapado, né? Porque não conseguiu cumprir nenhuma promessa e foi diretamente responsável pela destruição do centro histórico, que no governo Papa vinha num processo de recuperação. Ou todo mundo lembra do Alegra Centro. Foram 8 anos, foi feito de forma errada, era capenga, mas existia. Porque no governo Paulo Alexandre não existiu nada para o centro, a não ser um processo paulatino e determinado de fechar todas as casas noturnas e de deixar o centro devolvido aos seus legítimos donos, traficantes e prostitutas. Então, esse tipo de projeto que deu certo é exatamente o que o prefeito defende. Então, eu não consigo entender. Eu acho que a aposentadoria dele é problema dele. É direito dele, inclusive. Agora, a gente tem que prestar atenção em como ele é como prefeito. Esse sim é o grande problema. A gente tem que ter um prefeito que tenha personalidade. E eu acho que é isso que está faltando. Agora, Mohamed, o Rogério, prefeito de Santos, ele defende a ideia de que o centro só vai ser revitalizado se houver gente morando ali. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, Paulo. O problema do prefeito é que eu não sei de onde ele tira essas ideias. Eu acho que ele ouve, né? Eu vou convidar, eu acho que o prefeito, em vez de pegar o trem da alegria da tribuna e conhecer o Porto de Roterdã, ele devia pegar um aviãozinho aqui da Gol, de qualquer companhia, e conhecer o centro de Fortaleza e conhecer o Pelourinho, porque eu acho que ele não conhece. O Pelourinho foi um projeto, e eu achei sensacional a forma como ele foi feito. Ele foi feito por camadas. Eles começaram com o núcleo, que é aquela praça central, e eles foram fazendo quadra a quadra, ampliando a onda das reformas. E você acha que isso poderia ser feito em Santos? Tinha gente morando, tem gente morando até hoje lá no centro. Não foram tiradas as pessoas, mas é muito pouco. Qual é a vocação do Pelourinho? Comércio, prestação de serviço, turismo. Essa é a vocação do centro. Aí vamos para Fortaleza. Fortaleza fez tombamento de fachadas, liberando telhado, liberando tudo dos imóveis históricos do centro, possibilitando o quê? Que o cara conseguisse alvará de bombeiro, alvará de funcionamento, fazer as obras que precisa, modernizar a hidráulica, elétrica. Então você tem a fachada, atrás você pode construir o que você quiser. Fizeram uma área de eventos, um show, uma concha acústica, né? Ainda mais para uma cidade como a nossa, que tem uma concha acústica virada para dentro ao invés de virar para fora, mas a concha acústica lá funciona. Uma área que cabe 15, 20 mil pessoas, Paulo, perto do centro histórico. Então viabilizou o centro histórico. Se a Prefeitura de Fortaleza tivesse investido para fazer pessoas morarem no centro de Fortaleza, o que ia acontecer com essa área? Era o Ministério Público entrando com lei do silêncio, que não pode, fazendo lei seca. A mesma coisa em Salvador. É o que ele quer fazer em Santos. Você não pode ter evento na praia. Esqueceram? Que não pode ter evento na praia à noite. Porque depois das 10 não pode ter nada. Copacabana pode. Aqui não pode. Você não pode ter em área... O cara que... os bares da Tolentino Filgueiras, todos estão enfrentando problema. Todos. Porque os vizinhos estão caindo em cima. E ali, na Tolentino, mora juiz, mora promotor, mora gente que incomoda. Que se incomoda com o barulho dos bares. Logo, logo, vocês podem ter certeza. Os caras estão investindo, mas vai ficar tudo para dentro.
Nós não vamos ter uma rua de bares abertos e tal. Por quê? Agora, porque está incomodando os vizinhos. Uma diferença grande da Tolentino para o centro de Santos é que na Tolentino, quem comprou aqueles imóveis pôde mexer neles. E no centro, além de não poder mexer pelo tombamento, tem a questão do rigor do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Aí entra o que eu falei de Fortaleza. Tomba só a fachada. Tomba só a fachada e, em alguns casos, permite alteração parcial de fachada para se adequar à norma de segurança. Então, Mas para isso, Paulo, você tem que ter vontade política. Você tem que ter gente no Condepasa para chegar lá e discutir. Não dá para fazer isso. Então vamos tombar a cidade toda e a gente vira aqui uma população histórica de preservação. Porque uma coisa que é verdade é que a fiscalização nas casas noturnas do centro, ela começou em janeiro de 2013, era o secretário de Finanças Otávio Filgueiras, início do governo Paulo Alexandre. Ela começou antes do desastre, da tragédia da Boate Kiss em Santa Cruz, que foi no final de janeiro. Lembra? Foi no final de janeiro. E alguns eventos chegaram a ser cancelados por conta da falta de segurança nessas casas. Só que a falta de segurança era total. Você não viu uma viatura da Guarda Municipal, viatura a falta de segurança contra incêndio. Quanto a essa questão, da tragédia. Não, o problema todo foi o seguinte, depois de Santa Maria, os bombeiros começaram agora Mas em não Santos passa foi nada. antes. O problema é que a Prefeitura de Santos não era parceira do empresário. Paulo, existe uma diferença. Senta todo mundo na mesa. Como é que a gente adequa isso aqui? Eu sou secretário de Finanças, eu quero o secretário de Obras e vamos lá. Como é que a gente adequa? Tem que fazer isso e isso. Mas está tombado, então vamos resolver. Como é que a gente muda esse tombamento? Como é que a gente adequa a situação dos imóveis? Isso nunca foi feito. Santos já tinha vivido o trauma daquele show dos Raimundos no Regatas, né? Mas não é justificativa. Ali foi outra coisa, foi um corrimão que caiu. Vamos dividir as coisas no seu lugar certo. Inclusive porque o Regatas tinha a estrutura correta. O problema, correta. Paulo, é o seguinte, e eu vou dizer aqui uma coisa que eu já disse no ar e disse para ele. Quando o Rogério era secretário de governo, conversou comigo sobre o centro histórico e eu recomendei para ele uma pessoa, falei, cria uma gerência, ou uma superintendência, ou uma supervisão do centro histórico, coloca uma pessoa do ramo, indiquei nomes a ele, que aquilo vai andar. Ele fez? Não, muito pelo contrário. Tinha um vagabundo como secretário de turismo que deu entrevista dizendo que tinha que ter toque de recolher em Santos. Então, a partir do momento que você faz uma opção deliberada, pagou o preço disso. E foi o que ele fez. Então, como secretário de governo, ele fez uma opção deliberada por acabar com o centro histórico. Decisão essa que foi assinada pelo prefeito Paulo Alexandre. Porque quando você quer fazer a recuperação de uma área, você tem que envolver toda a prefeitura, Paulo. Vem a Secretaria de Educação, vem a Secretaria de Saúde, vem a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Obras, é óbvio. E a Secretaria de Assuntos Portuários, que foi criada, é a Secretaria de Segurança. Tem que estar todo mundo conjunto. E me espanta que numa prefeitura que adora fazer reunião, você não consiga fazer todos esses órgãos funcionarem juntos. Agora, veja, tem havido eventos no centro de Santos e que tem no mesmo lugar. E tem sido concorridos no Valongo. No mesmo lugar. Festival do Torresmo. Qual a consequência deles? A fluxo de pessoas no Quando centro. Quando acaba, volta ao normal. Volta ao normal. Mas também tem a faculdade da Unifesp funcionando no centro. Paulo, novamente, se eu não tiver um trabalho tem que ser permanente, ele tem que ser contínuo. Senão eu tenho um museu Pelé no meio do nada. Então, eu entendo que a revitalização eu tenho uma casa de eventos agora... É um processo agora, que precisa de um projeto. Exatamente. Mas é um processo. É um processo que não começa. O problema é que ele não começa. Aí eu fico elogiando as iniciativas individuais. Será que ele já... eu fiz o Geek Show. Legal, acabou. E aí? Vou fazer outro agora. Vou fazer... Mas não é de evento desse tipo. Você tem que ter eventos desse tipo dentro de um projeto permanente, em que, entre um e outro, eu continuo tendo a cidade funcionando, Paulo. Esse é o grande problema. O Museu Pelé passou a ter, depois da morte do Pelé, um afluxo de pessoas recorde. E se preparou o centro para isso?
Então, eu entendo que é um processo que já começou. Tem 2 lugares agora que, sem dúvida nenhuma, vão ser objeto de romaria. E que podem colocar Santos no mapa do comércio, do turismo Vila internacional. Belmiro e Museu Pelé. 3. A Vila Belmiro, o Museu Pelé e o túmulo dele no memorial. São 3 lugares. Um dos lugares mais frequentados em Paris é o cemitério onde está o Jim Morrison, onde tem... Exatamente. Por quê? Os fãs querem ir lá. Não, onde está Napoleão também é frequentado, então, né? Não é no Père Lachaise. Você não faz turismo de cemitério, mas você coleca, primeiro, aí é que está. Eu não sei por que Secretaria de Turismo é sempre objeto de negociação. E não se encara a sério o que é o papel da Secretaria de Turismo. Hoje é o Braz Antunes Matos, o secretário de Turismo. Que é dentista. Foi vereador. Que é dentista. Gosto muito do Braz, mas ele é dentista. Então, não se leva a sério o negócio. O prefeito também é dentista. Então, eu estou vendo que a prefeitura, para dente, não vai ter problema. Agora, às vezes as pessoas levam como crítica pessoal. O Braz sabe que eu não estou fazendo crítica pessoal porque eu gosto muito dele. Mas ele é dentista. O que ele está fazendo na Secretaria de Turismo? Então, esse tipo de comportamento... Porque se não fizer um trabalho conjunto, não importam os nomes individualizados dos secretários. Não estou criticando o secretário de Finanças, não estou criticando o secretário de Assuntos Portuários, o secretário de Obras. Eu estou questionando por que isso não trabalha em conjunto. Por que não há um projeto definido pensando no macro e não no micro? Pensando em iniciativas, uma aqui, outra ali, vai ali. Não adianta, você tem que pensar no todo. A revitalização do centro só ocorre se você tiver uma mentalidade de mudança, Paulo. E um trabalho conjunto. É força-tarefa. Se não tiver isso, não vai. Agora, a gente tem até um assunto para comentar nesse campo, depois do intervalo, que é o que está acontecendo no mercado municipal. Que o VLT vai passar por ali, o mercado está sendo reformado e repaginado. A gente conversa depois do intervalo sobre isso. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira de Carnaval, nós estamos discutindo, nesse momento, as questões relativas à cidade de Santos, aqui na Baixada Santista. O centro, a revitalização do centro, tantas vezes, em tantos governos, é pauta de todas as campanhas últimas eleitorais dos últimos 30 anos, a revitalização do centro de Santos foi pauta. Teve projeto, Alegra Centro, e até agora não saiu. Tinha aquela ideia dos armazéns do Valongo, seriam cedidos pelo Porto, também não andou essa questão. Uma questão que evoluiu é a da reforma do mercado municipal, que estava completamente degradado, né? Tem uma reforma ambiciosa, até com o atracadouro de catraias, fazendo transporte público entre Santos e Vicente de Carvalho. E o mercado tem um projeto também, não só de reforma, mas de reutilização. O problema todo é o seguinte, e o entorno? E o VLT vai passar por ali. E o entorno? Pode se valorizar. Mas aí que tá, o que já tá... Se eu estou iniciando o projeto dele, eu tenho que me preocupar com o entorno. A gente acabou de falar do Pelourinho. O Pelourinho foi um conjunto de mudanças. Não adiantava eu fazer a Praça Nova se eu não mexer no entorno. Aí tem imóvel que é privado. Aconteceu lá. É o que eu falo. Olha como é que foi feito nesses lugares. Pede para a Prefeitura de Salvador mandar a historinha de como foi feito do Pelourinho. Pede para a Prefeitura de Fortaleza. Prefeito, vai aprender com quem já fez. Não adianta mexer no mercado sem mexer no entorno. Não tem jeito. A gente é obrigado a fazer isso. Mas o senhor parece que não abre o olho. Aí que fica esperando alguém construir prédio. Vamos ser claros.
as duas maiores construtoras de Santos, Macuco e Mendes. Eles vão investir no centro fazendo moradia? O prefeito só sabe que não vão. O Mendes está cheio de imóvel na ponta da praia para construir. É a Macuco idem, nas áreas nobres da cidade. Eles estão estocados de imóveis. Eles não vão construir no centro, prefeito. Então vai para o plano B. O senhor não tem plano B, é esse o problema. O senhor fica fazendo um discurso que não se sustenta e não olha para... Bom, então aqui não vai dar, vamos para outro. Vamos transformar o centro num lugar onde vai ter moradia. É consequência. Mas eu vou para o centro para fazer uma operação abafa em cima de torná-lo o lugar de eventos da cidade. E isso atinge também ali o Paquetá e o mercado. Agora, se o senhor não revitalizar o entorno do mercado, o senhor pode fazer o mercado mais bonito do mundo. Não vai adiantar nada. Porque as pessoas não vão se sentir seguras para irem no mercado. Se você não trabalhar o entorno, não adianta nada. E todo mundo que conhece aquela área, Bittencourt, aquelas ruas que vão para a rua do cemitério do Paquetá, Dr. Cochrane, que é a rua do cemitério do Paquetá. Se você não intervir ali, agora, é desapropriando? Não, não é. Mas, por exemplo, faz uma política, bota teu secretariado para trabalhar e bota uma política de incentivo fiscal. Incentivo fiscal efetivo, não o que você fez para vender conjunto no prédio da tribuna. Esse é o grande problema, prefeito. É ajudar só os amigos. Aí se compra conjuntinho no predinho da tribuna, que é para ajudar os amigos, aí tem ISS zero. Quando vendeu, já vendeu quase tudo, então pode parar. Não é assim, prefeito, que você administra uma cidade. Se você vai comprar, você tem um imóvel do lado do mercado municipal, você está isento de IPTU se você pintar, se você reformar, se você trocar a parte elétrica. Você está isento durante 3, 4 anos. Se você, o que arrecada isso de IPTU em comparação com o que você economiza recuperando o imóvel dos outros? Prefeito, é pensar. Olha, você quer ter isenção de ISS? Monte a sua empresa no entorno do mercado, na Dr. Cochrane. Você vai ver como vai ter empresa para lá comprando imóvel, reformando. Prefeito, é pensar em conjunto quanto isso vai representar de renúncia, mas o que eu ganho na questão social, o que eu ganho na recuperação daquela área. Isso é planejar uma cidade. Não é ser medíocre. Não, o centro tem que ser moradia. Sem garagem. Casa para pobre. Então vamos demolir tudo e fazer Minha Casa Minha Vida. Prefeito, não seja medíocre. Quando eu questiono você sobre você mostrar a sua personalidade e fazer valer a sua forma de governar, é justamente sair da mediocridade. Não ficar dando murro em ponta de faca e não fazer nada. Vão passar 4 anos do seu governo e não teve um tombamento irregular revogado, porque tem tombamento irregular. Já cansei de dizer aqui, tombamento criminoso, tombamento desonesto, como aqueles da Conselheiro Nébias. O senhor fez alguma coisa? Nada. O senhor não teve um decreto de destombamento. Um único decreto. Eu vou dar um exemplo para o senhor, que não foi no seu governo, foi no governo Papa. O tombamento daquele hotel, eu acho que é o Avenida Palace, não é? É. O Avenida Palace, na esquina com a Marcílio Dias. Na praia. É criminoso o tombamento daquele prédio. Foi safadeza. Não estou defendendo o Grupo Mendes, não tem, muito pelo contrário, sou o maior crítico deles. Mas quando eles compraram aquilo, no dia seguinte tombar, isso foi safadeza. Não vou dar nomes aqui, senão o Paulo tem um colapso aqui. Mas foi safadeza que tem nome, endereço, RG e CPF. Durante o governo Papa. Ali, no máximo, era tombamento de fachada, Paulo. E aí atrás você constrói o que você quiser.
Agora, fazer o que fizeram, esperar o negócio ser feito para tombar no dia seguinte, e um tombamento total. Sabe o que aconteceu? Tá ruína lá na Marcílio Dias, de frente para a praia. O criminoso foi preso porque foi criminoso que fez. Foi bandido que fez. Foi bandido. Bandido não foi preso. O bandido não está preso. Os bandidos não estão presos. Mas a cidade está pagando preço. Era mais um hotel que podia sair. A cidade precisa de hotéis decentes. Está lá o imóvel caindo aos pedaços. Foi tombado. Gente, se tomba um imóvel para quê? Para preservar a memória, ou porque ele tem valor arquitetônico, ou porque ele tem valor histórico. Qual é o valor daquele prédio? Qual é o valor daquele prédio? Como qual é o valor daquelas duas casas, da esquina da Alexandre Herculano com a Conselheiro Neves e a Casa Pegado dela? Não tem valor nem arquitetônico, nem histórico. Mas canalhas foram lá e tombaram. E não tem um indivíduo com vontade política para fazer um decreto de destombamento. Prefeito, quando eu pego no seu pé, não é pessoal. O senhor é um cara legal. O grande problema é que o senhor não consegue e não vai conseguir imprimir sua marca, e não adianta depois ficar chorando quando perde a eleição, porque está perdendo a oportunidade de entrar para a história da cidade, como o cara que foi lá e resolveu. E com vontade política resolve. Com vontade política resolve. Resolve tudo. O problema não é jurídico, o problema não é econômico, resolve. O Beto disse aqui, o senhor hoje tem um orçamento quase 10 vezes maior que o que ele tinha. A cidade não tem zeladoria. Então, o que está acontecendo? Aí, quando a gente chama, por exemplo, o ex-prefeito, ele tem chilique. Ele fala alto, ele fica nervoso, que é o normal dele. Mas não adianta ter chilique, não. Tem que explicar por que o centro histórico não chega em lugar nenhum, porque falta vontade política. Falta os vereadores se unirem numa frente. Não adianta ficar fazendo filminho, querer participar de programa de televisão. Tem que trabalhar, é Câmara, é Prefeitura, chamar a sociedade civil, chama a Rotary, chama a loja maçônica, tem um monte no centro. Chama todo mundo e fala, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um projeto, a gente pode fazer 10 modelos de projeto, uma hora a gente vai chegar em um, e vamos começar a fazer. Agora, a gente não consegue ter isso. Por que não se cria uma agência nos moldes da Apex, que fala que trabalha com comércio exterior? Aí fica, não, sociedade de inovação, parque de inovação, Santos é uma cidade inovadora. Isso é discursinho babaca. Monta uma agência de fomento municipal ou regional. Vai buscar recurso. O governo federal volta para o orçamento todo ano. Dinheiro que está destinado à recuperação de áreas como o Centro Histórico, Paulo. Porque falta projeto, não é só Santos, não. Falta projeto. As cidades não apresentam projetos para o governo federal. E o dinheiro volta para o orçamento. Vamos buscar isso. Rogério, você tinha que estar encantado com o projeto de Escolástica Rosa. Sabe por quê? É lá que você começa a recuperar a cidade. Ah, mas você está falando do centro e lá na praia? É dando exemplo, Rogério. A viabilização desse pode abrir espaço para os outros. Porque quando os empresários verem o quanto dá de retorno investir num desse, pô, e aí, Rogério, o que tem mais para fazer? Pô, tem um monte de coisa para fazer, Rogério. A cidade ganhou um presente quando recebeu a Pinacoteca desapropriada na gestão do Oswaldo Justo na década de 80 e, pelo que a gente conversou com o arquiteto Gustavo Nunes aqui no Opinião, vai ganhar um presente também no Escolástica Rosa revitalizado. Seria um grande presente para a cidade. O Opinião para o intervalo. Fica com a gente porque é rapidinho.
Voltando para o último bloco do Opinião desta segunda-feira. O Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. Tem uma situação, uma tendência extremamente preocupante, que é a da indústria da fake news, da construção de uma bolha de realidade. Durante o governo Bolsonaro, e isso é um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial provocado pela disseminação, pela expansão das redes sociais, houve a profissionalização desse tipo de desinformação. Depois que houve eleição, que o governo Lula assumiu, porque o PT também fez isso durante o governo do Lula e da Dilma também tinha, não com esse requinte que foi atingido nos últimos anos, com a tecnologia permitiu isso, o algoritmo, né? O uso do algoritmo, mas a indústria da desinformação, Mohamed, continuou. Nesse 1 mês e meio, o que a gente vê é factoides transformados em fatos assombrosos, a mentira, simplesmente a manipulação da notícia, pegar um aspecto da notícia e desvestir a notícia, né? Até onde vai isso? Isso aí, o Brasil não aprendeu a lidar com isso, a gente começa a ver iniciativas desse tipo no primeiro mundo, na Finlândia, na Suécia, no Canadá, pela educação. Mas aqui dá sinal de que vai continuar porque essa desinformação, ela provoca uma radicalização, ela divide, ela impede o diálogo, ela dificulta a ação do governo. Como é que vai ser resolvido isso? Então, Paulo, na verdade, isso tudo é consequência de uma mudança de comportamento geral. Mundial. Mundial. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa, porque o Trump é fruto disso, né? Ele é ao mesmo tempo incentivador e resultado desse tipo de campanha falsa. No Brasil é uma coisa inacreditável, mas aí você nota como as pessoas são fragilizadas. Eu recebo, às vezes, gente que confia em mim, que manda mensagem, essa notícia é velha, eu vou pegar a notícia de 3 anos atrás, 4 anos atrás, colocada como novidade. Isso é uma coisa absurda, mas as pessoas fazem isso postando, olha, acabou de sair, vão fazer, não vão fazer nada. Durante a campanha eleitoral, teve um negócio que eu achei muito engraçado, postado no Instagram, que era assim. A Neneca Setúbal, que é uma das donas do Banco Itaú, já declarou apoio ao Lula. Mas a minha amiga fulana, que tem um HB20 usado, está com medo do Brasil virar um país comunista. Era irônico, mas é verdade. Lula foi presidente por 8 anos. O Brasil virou país comunista. O Brasil virou a União Soviética da América do Sul. Ou a Venezuela. Não. Ué, então por que eu tenho medo dele agora, mas em 8 anos isso não aconteceu? Muito pelo contrário, o país cresceu e quem mais ganhou dinheiro durante o governo Lula foram os banqueiros. Então não é possível que as pessoas não pensem. Parecia que era aquele velho PT que ia assumir pela primeira vez, revolucionando o Brasil e transformando a gente em Cuba. Não, não é assim. Mas bastava pensar. Eu contei aqui uma vez, Paulo, que eu cheguei, uma cliente foi invadida, eu fui hackeado, a polícia está apurando, tentaram abrir conta em banco, fizeram o diabo. Mas o mais incrível é o seguinte, a forma como você sofre esse tipo de invasão. A pessoa me ligou, eu recebi um e-mail do Banco Santander para eu fazer um cadastro e tal, e não, eu falei assim, mas a senhora tem conta no Santander? Não. Eu falei, então por que a senhora foi atualizar cadastro num banco que a senhora não tem conta? Por que não apagou o e-mail? Então as pessoas são muito ingênuas. As pessoas acreditam nisso. Por exemplo, você pensa, eu não compro, eu estou aqui recomendando, dizendo expressamente a você, não compre nada no Instagram. O Instagram não tem controle. O Instagram não tem controle. Leia qual é o site, vá para o site, tente procurar este site e se certifique de que ele é um site certificado, com compra segura, como é que é feito o pagamento, se ele usa Mercado Pago, se ele usa PayPal, se ele usa UOL, se ele usa outras formas, quais são
as formas de se tem certificado para compra segura. Não compre no Instagram, não tem fiscalização nenhuma, você vai ser hackeado. Ou pelo menos o risco é muito grande. Então cuidados que a gente tem que tomar e que a gente não toma com o que lê. Isso é o mais engraçado. Mas tem uma notícia agora, vai acontecer, tá nascendo uma nova rede social, você sabia, Paulo? O Artifact. Essa rede está sendo criada pelos dois caras que criaram o Instagram e que venderam para o Facebook por $1 bilhão. Um deles é brasileiro. Embora ele tenha um nome americano, ele é brasileiro. Junto com um americano, ele criou o Instagram, em que a imagem vale tudo. Ele está criando um outro site, uma outra rede social que vai ser Artifact, que vai ser criado em cima de textos, seleção de notícias de órgãos selecionados. Justamente para quê? O Instagram é o tipo daquela rede social que eu não entendo, né? Aí você tem digital influencer, aí você vai lá, 150 mil seguidores, só tem foto de bunda, não tem outra. Mas ela é influencer do quê? De bunda? Então, a gente precisa começar a entender que criaram-se profissões no Brasil, ao mesmo tempo que se criou um tribunal inquisitório, Paulo, como se todo mundo tivesse, e é lógico, se baseia no seguinte, você está no Instagram, então você autoriza as pessoas a julgarem você. Não. Não necessariamente. A não ser que você só coloque foto de bunda. Mas o problema é o quanto as pessoas julgam os outros pelas redes sociais, ou pelas notícias, às vezes reais, às vezes falsas, se arvorando a ser tribunal de inquisição. E há o cancelamento, né? A pessoa realmente... A política de cancelamento, ela é fruto da política de captação de seguidores também. Aí eu já acho que é ação e reação. Causa e consequência, Paulo. Mas o problema do julgamento é que me preocupa. O julgamento é a fase anterior ao cancelamento. Por que me preocupa? Porque é mais ou menos o equivalente ao tribunal do crime, que decide se vai matar o cara ou não. E aí você muitas vezes vê as pessoas falando assim, bandido que se mate. Não. Porque a partir do momento que eu permito que a sociedade comece a ir para a barbárie, uma hora vai chegar em mim. Vai chegar em quem não é criminoso também, né? A gente tem que lembrar, Paulo, que regra só serve para quem é honesto. Porque quem é desonesto não está nem aí para a regra. Um hacker é desonesto. O hacker, ele é um ladrão da sua intimidade. Mas esse fenômeno, ele tem alguns lados muito interessantes, até a gente observa até pela nomenclatura, porque do mesmo jeito que tem o influencer a que você se refere, né, tem o hater. Né? O hater é o que odeia. Que normalmente é covarde, porque se esconde atrás de perfis falsos. Mas existe o hater hoje, né? Existe o idiota também, né? Eu inclusive sou a favor, muita gente fica falando que isso é censura, eu não sou não. Muita gente fala que é inconstitucional, e não é. Eu gostaria que as pessoas lessem a Constituição. E ficam fazendo interpretação absurda do 142, como se a Constituição autorizasse, tivesse uma previsão legal de golpe militar. Só um louco ou retardado mental pode imaginar isso. Mas a Constituição fala que é livre a manifestação, vedado o anonimato. Quando ela fala isso, ela está dizendo, eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho que dar minha cara. Eu não posso me esconder atrás de um perfil falso. Portanto, quando o Facebook, o Instagram, o Twitter se nega a fornecer os dados de um determinado perfil, eles estão infringindo a Constituição, porque é ela que proíbe. Eu já falei aqui, eu critico as atitudes do Alexandre de Moraes, porque eu acho que ele transformou idiotas em celebridades, como foi o caso do Daniel Silveira, que é um idiota, e que se o Alexandre de Moraes não tivesse dado bola, ele ia continuar sendo um idiota com 15 mil seguidores. O cara foi até candidato ao Senado. E o Alexandre tem extrapolado essa questão, porque a gente tem que lembrar que uma hora o pau que bate em Chico vai bater em Francisco. Então, não se pode partir para uma seleção do que eu posso falar ou não posso falar. Eu não posso... Muita gente confunde isso. Paulo, eu vou tentar explicar aqui, pode parecer que eu estou sendo casuístico, não é não.
Por que não se pode fazer apologia ao nazismo? Porque o nazismo é considerado no mundo inteiro um crime contra a humanidade. E o nosso Código Penal proíbe apologia ao crime. Entenderam agora? Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é eu dizer que se eu confesso que eu sou racista, tal, eu vou responder pelo crime, mas eu posso falar. Se eu vou estar assinando embaixo a confissão de um crime, é problema meu. Eu não posso fazer defesa do nazismo, não porque estão cerceando a liberdade de expressão, mas o nazismo é um crime contra a humanidade. O Brasil é signatário do reconhecimento de que o nazismo foi um crime contra a humanidade. Ora, se o nazismo é um crime contra a humanidade, quando eu compartilho na internet elogios ou divulgando a ideia que tenha o conceito nazista, eu estou fazendo apologia ao crime, o que está previsto no Código Penal como crime. Entenderam agora? Ninguém está cerceando a liberdade de expressão quando o cara fala do nazismo. Só que em contrapartida, se eu falar que o regime militar foi legal, a nossa legislação não fizeram aqui no Brasil o que fizeram na Argentina. Mas a anistia foi para todo mundo. Mas aí vem a desinformação e isso aí é apresentado como falta de liberdade de informação comparado com um país em que o nazismo é permitido, como é nos Estados Unidos. Existe o partido nazista lá. Sim. Na Alemanha, onde ele nasceu, ele é proibido. Você sabe por quê? No Brasil é proibido, nos Estados Unidos Os Estados Unidos não são signatários da resolução que considerou o nazismo um crime de guerra. Na verdade, como consequência. Mas você entendeu como é o processo? Aí você compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem partido comunista, tem partido nazista, tem partido para tudo. E aí é dado como se no Brasil houvesse não tem essa liberdade. Restrição à liberdade de informação pela apologia ao nazismo. Não tem. Para que se tenha, vou até explicar onde isso nasce. Os Estados Unidos não são signatários dessas resoluções por um motivo. Porque entre elas está o Tribunal de Haia, a Corte Internacional de Justiça. O Brasil é signatário da Corte Internacional de Justiça. Os Estados Unidos não. E por um interesse muito simples, por uma razão muito simples. Os Estados Unidos se arriscariam, sendo signatários da Corte Internacional de Justiça, a ter os seus comandantes militares punidos, julgados e punidos por eventuais crimes cometidos durante Vietnã, Afeganistão, Iraque e outras ações militares que eles patrocinaram. Os Estados Unidos nunca aceitaram... Até recentemente a morte do Osama Bin Laden. Sim, eles nunca aceitaram a jurisdição da Corte Internacional de Haia sobre os seus oficiais militares. É só por isso. E aí, como consequência, ele acaba não aceitando, não aderindo a outras resoluções como aquela que considera o nazismo um crime contra a humanidade. É por isso. É um interesse egoísta americano e extremamente racional e estratégico. Os nossos militares não podem ser punidos por cortes que eu não reconheço. Mas você entendeu como funciona a desinformação? Sim. Aí a apologia ao nazismo é apresentada como se fosse restrição à liberdade e não é crime de expressão, e não, é um crime, né? E isso acontece não só nesse caso, mas acontece com ameaças, com incitações à violência, né? Chegamos ao final do Opinião desta segunda-feira de Carnaval, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, um pouquinho depois da meia-noite na representação, e um ótimo final de Carnaval para você que você merece.